Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Paulo Bigolin de novo. Dessa vez eu volto para falar de uma técnica de planejamento tributário conhecida como amortização de ágio em compra alavancada. Inicialmente, eu queria definir o que seria, então, compra alavancada. Compra alavancada é definida pelos tributaristas como uma operação onde uma entidade utiliza de uma empresa interposta, que a gente pode chamá-la de empresa veículo, para aquisição de uma outra entidade, que a gente conhece por empresa-alvo, na qual o pagamento dessa dívida, seja ele integral ou parcial, vem de uma contratação de dívida por essa empresa canal. Após essa contratação, ocorre sequencialmente, então, uma amortização fiscal de ágio através de uma operação de incorporação ou fusão dessas entidades na entidade que viria a ser a beneficiária efetiva desse investimento, dessa aquisição. Essa dívida que é contraída pela empresa canal, ela pode, como foi dito, ser um pagamento usada para pagamento integral ou pagamento parcial da aquisição. Quando esse pagamento é integral, nesse caso o endividamento vai chegar a 100% da compra, a gente diz que é uma bootstrap transaction. Nesse caso, a aquisição é feita integralmente pelo endividamento da empresa canal. Essa é uma situação muito abordada pela Receita, nesse sentido da empresa canal ser usada para aquisição, porquanto, na visão do fisco, essa interposição é para fins de elidir o pagamento de tributo. Todavia, não é a interposição da empresa que, em tese, acaba chamando a atenção do fisco, mas sim a amortização de ágio que é posteriormente obtida com a incorporação dessas empresas pela empresa adquirente. Então, essa empresa canal, onde o endividamento é feito, ela é incorporada por outra entidade que acaba utilizando aquele prejuízo para amortizar o ágio advindo da compra. Esse ágio atualmente é regulado pelo artigo 20 do Decreto-Lei 1598. Por esse dispositivo, o contribuinte deve desdobrar a aquisição da participação, ou seja, esse custo de aquisição, em valor de patrimônio líquido, mais ou menos valia, e o ágio por rentabilidade futura, que é o goodwill, que seria a diferença entre o custo de aquisição e os valores antes referidos. Então, o contribuinte acaba usando esse ágio, que é representado pelo goodwill, amortizando esse ágio com prejuízo verificado na empresa canal, mediante endividamento dela para a própria aquisição. É muito importante mencionar, queridos amigos, que essa operação de amortização de ágio, ela é admitida pela legislação, ou seja, não há nada de irregular no que o contribuinte faz. De acordo com o artigo 7º da Lei 9.532 de 97, essa amortização de ágio pago e registrado na aquisição de outra entidade é permitido mesmo após a sua incorporação e fusão. Ou seja, de acordo com a doutrina, realmente não pairam dúvidas quanto à legalidade dessa amortização, mesmo que ela se dê em compra alavancada, ou seja, com o contribuinte interpondo uma empresa para que essa empresa se endivide para poder perfectibilizar a aquisição. Todavia, o fisco, mesmo isso sendo admitido pela legislação, levanta algumas questões que eu vou sintetizar nesse próximo slide. Então, alguns problemas dessa implementação de acordo com o fisco. Esse pagamento ou a garantia dessa dívida é efetivada para a própria aquisição da entidade. Então, na visão do fisco, essa aquisição é artificial, né? Em razão dessa empresa canal. Além disso, essa empresa é constituída com um fim específico para adquirir essa entidade que vem ser a empresa-alvo, né? Então, além de todas essas duas questões, a gente ainda tem a problemática do goodwill, já que o contribuinte utiliza esse endividamento para amortizar os ganhos advindos por rentabilidade futura, né? Então, a fiscalização acabou caminhando para a constituição de conceitos subjetivos para poder cotejar a operação
efetivada pelo contribuinte. Então, como a gente pode perceber, há de fato um evidente conflito, uma vez que a legislação dá amparo ao planejamento tributário do contribuinte e o fisco, por outro lado, introduziu uma série de conceitos subjetivos que não são previstos na legislação para poder desconsiderar a operação do contribuinte. Essa discussão toda foi parar no CARF, né, e dentro hoje da amortização de ágio por compra alavancada, nós temos dois casos bem expressivos, que é o caso CVC e o caso RIREP. Na prática, foram firmados os mesmos requisitos para validação da amortização em ágio, de ágio em compra alavancada. Eu aqui nesse slide eu vou usar o acórdão que foi proferido no caso CVC, esse acórdão foi paradigmático. Então, podemos resumir os requisitos de validação em uma frase. A presença de outra finalidade, além da economia tributária, que possa justificar a entidade interposta para essa aquisição, que seria a empresa veículo, ainda que de forma passageira, dá amparo à operação de compra alavancada. Então, de acordo com o ágio, se existir algum outro motivo extrafiscal, a amortização de ágio decorrente dessa incorporação ou fusão é admitida. Então, desse entendimento do CARF, nesses dois acórdãos, eu vou usar aqui principalmente o acórdão proferido no caso CVC, que estava no slide anterior. A gente pode extrair alguns requisitos para validar a LBO. O primeiro desse requisito é a gente poder desdobrar o custo de aquisição, como determina o artigo 20 do Decreto-Lei 1598 de 1977. Especialmente em relação a esse endividamento efetivado pela empresa canal, o CARF exige que esse endividamento não seja artificial. É necessário que haja algum sacrifício econômico das entidades envolvidas para, de fato, amortizar essa dívida criada. Então, essa dívida precisa ser real, ela não pode ter sido criada somente para fins de amortização de ágio. Então, a gente avalia isso através do sacrifício econômico. O contribuinte despende algum numerário para, de fato, amortizar essa dívida contraída pela empresa canal. Além disso, essa amortização de ágio ela tem que ser processada de acordo com os lucros da empresa que foi investida, né, que seria a expectativa de lucratividade que tenha dado fins ao ágio. Isso é necessário porque, de acordo com o pronunciamento técnico contábil, o CPC número 15, é necessário que haja um encontro de contras da entidade incorporadora e da entidade incorporada. É necessário que haja uma confrontação entre receitas e despesas que dê sustentação a essa amortização de ágio. Além disso, é necessário que essa operação de compra alavancada não se dê entre partes relacionadas. Hoje, pela Lei nº 12.973, subtende-se como parte relacionada aquelas entidades que são controladas por uma mesma entidade ou controlada uma pela outra, ou há alguma espécie de relação entre os sócios ou administradores que quebre o princípio que norteia a atuação individual de cada uma dessas entidades. Então, finalizando, o CARF entende como válido o planejamento tributário em que haja amortização de ágio por compra alavancada, com todos esses requisitos, seja ele decorrente de mais-valia, menos-valia, ou formação de goodwill, ou ganho por compra vantajosa. É necessário também que essas partes não sejam dependentes, né? Há uma ressalva nesses acórdãos em relação a compras alavancadas feitas antes da vigência da Lei nº 12.973 de 2014, no sentido de que a aplicação dessa lei não seja pretérita, que ela alcance fatos anteriores. Então é isso, amigos. Agradeço aí mais uma vez a participação de todo mundo. Me acompanhe aí pelo meu canal do YouTube. Na sequência eu devo fazer um vídeo comentando esse caso CVC que envolveu a compra alavancada. Obrigado e um abraço a todos.